Show. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Amém? É uma alegria estar aqui com vocês e falar também de um tema tão caro, tão especial para a gente. Como é uma classe, tá? Vocês se sintam à vontade, diferente daquele momento de pregação, vocês se sintam à vontade para perguntar, levantar a mão, se alguma coisa não foi clara também. Também seria uma boa oportunidade a gente depois estimular, no próprio já tem um grupo da igreja, né, mas que vocês, à medida que forem colocando em prática, ou que forem vendo Deus dando as oportunidades para a evangelização de crianças, que vocês também coloquem os testemunhos no grupo. Assim a gente vai trabalhando um dos pontos que a gente falou no domingo passado, quando a gente pensava em evangelismo, de estar junto com gente que evangeliza, que pensa a evangelização, que então o que é mais tímido ajuda o outro, e esses testemunhos realmente animam a nossa fé e fazem a gente pensar que é para a gente, uma vez que somos cristãos, recebemos o Espírito Santo, evangelizar, fazer discípulos é para todos nós. Então, estou falando isso tudo, né? Mas primeiro, então, para quem não me conhece, eu sou Bruna Freire, casada com Gabriel Freire, mãe de Levi, que está com seus avós hoje. Teve um dia de férias com os avós lá na maravilhosa cidade de Nilópolis. Estou aqui com o irmão Tito. O irmão Tito está ali comendo seu pêssego. Paz do Senhor, irmão Tito. Pode cumprimentar os irmãos. Estamos aqui também com um bebê na barriga. A gente ainda não sabe se é Isabel ou... Os nomes de meninos a gente ainda está escolhendo, tá bom? Mas é com muita alegria, então. A gente está vendo aí a família com 3, a gente vai se inspirando, né? A gente vai se inspirando, vai sendo animado pelo Senhor. Então, é muito bom ver famílias crescendo. E ter crianças com a gente também nessa manhã. O tema que foi proposto, então, para começar essa escola de evangelização foi justamente evangelização de crianças. Vocês vão receber, eu não preparei slides, irmãos, mas vocês vão receber, no fim dessa classe, um livro, um guia de como evangelizar, como apresentar o evangelho a crianças, com devocionais para as famílias também. Então, a gente vai ver que nesse livro, primeiro de tudo, ele está traduzido para o português de Portugal, tá bom? Então, tenham paciência quando vocês forem ler. Algumas coisas vão estar de maneira bastante formal, né? O vós, como eles falam, né? O você, que eles não usam igual ao nosso. Alguns exemplos também do livro vão estar para a realidade de Portugal, como citando alguns rios, quando forem contextualizar. Mas aí vocês pensem no mar de Itaipu, pensem na praia de Piratininga, e está tudo certo, tá bom? Então, eu vou passar para a Lete, para o pessoal de mídia, esse livro, para vocês poderem, então, ler com calma na casa de vocês. Obrigada, my pastor. Graças. Mas, então, vamos ao nosso tema. Primeiro, então, por favor, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 4. É um texto muito conhecido e é um texto que a gente ora para que o Senhor sempre traga a nossa memória quando a gente estiver, então, diante de uma criança. Primeiro, então, pensar que evangelizar crianças não é só para quem é pai, mas também e principalmente para quem é pai, para quem é avô. Então, a gente vai pensar aqui, primeiro, por que fazer isso? Bom, a gente vai ler na Bíblia, a gente já leu semana passada também o texto que o pastor Edson releu hoje, então, Mateus 28. Mas, então, vamos pensando por que a gente é convidado a evangelizar crianças. Marcos, capítulo 4, não é sobre crianças especificamente, e é sobre evangelizar pessoas. E é isso que a gente quer, então, começar a ter claramente na nossa cabeça. Está aí a versão também, não sei se é a mesma que a minha, mas vamos lá, então. Novamente, Jesus começou a ensinar às margens do lago, ao seu redor. Reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: escutem atentamente. O semeador saiu a semear.
Aconteceu que, enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, germinando e crescendo, de modo que produziu 30, 60 e 100 vezes mais. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Meus irmãos, esse texto fala justamente sobre a nossa tarefa, vocês já conhecem. Eu convido você a ler de volta na sua casa, a meditar. Você já ouviu também, você já leu a continuação desse texto, conhecendo então o que é a semente, que é a palavra de Deus. Isso é algo fundamental. Então, você também está vendo aqui a tarefa do semeador, você também já conhece. Então, a gente quer aqui relembrar uma vez mais. Primeiro, então, o semeador, ele é constante, ele faz o seu trabalho. Mas, claro, o crescimento depende única e exclusivamente do próprio Deus. Então, tudo que a gente vai falar aqui, eu não quero de maneira nenhuma que você pense e olhe assim: puxa, que peso, nossa, eu tenho que salvar essa criança que está diante de mim. Eu, com os meus esforços, a gente, quando pensa em evangelismo, a gente já pensa, então, na peça de teatro ou no show que a gente vai fazer para levar o evangelho a outra pessoa, seja criança, seja adulto. A gente já pensa, então, em todos os esforços que a gente tem que empreender. Mas, desde já, foi algo que a gente falou no domingo passado, mas eu queria te relembrar que o poder de salvar não está nos meus esforços nem nos seus. Está no Deus poderoso, que faz com que, quando a sua palavra é fielmente pregada, ela gere frutos. Então, está no nosso trabalho levar essa semente, porque a Bíblia também vai dizer em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. É a nossa tarefa, então, ser esse canal do Senhor para levar a palavra de Deus, porque aprove ao Senhor que as pessoas fossem salvas por meio do quê? Da loucura do Evangelho, da pregação do Evangelho. Então, nós vimos semana passada que evangelizar é pregar necessariamente com palavras. Então, essa ideia de que a gente vai com um abraço. Já viu várias igrejas, né? Eu mesma já participei. A gente está aqui dando um abraço grátis. Talvez você tenha vindo de uma igreja cuja evangelização é isso. Eu te dou um abraço grátis. Bom, o abraço é uma boa porta de entrada. A gente pode começar assim. Poxa, um abraço, um prato de comida. Realmente, a pessoa está com fome. Senta aqui, come aqui. Um copo de água nesse calor. Que maravilha poder receber. Mas dar o copo de água, o abraço ou a comida não é um fim em si mesmo. Eles são portas que abrem, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, requer necessariamente de um semeador fiel, pregando a palavra de Deus. Então, Bruna, mas o que isso tem a ver com crianças? Primeiro, então, que a gente, e o pastor Edson sempre trazia também isso para mim, que como que é difícil a gente compartilhava, né, e vai pensando, como quando a gente pensa em crianças, a gente só pensa o seguinte: eu quero alcançar os adultos, né, eu quero a família, e já que as crianças estão, né, a gente dá um entretenimento para eles, a gente vai, ou então a gente vai ali na Boa Esperança, mas porque a gente quer os pais delas. Então a gente vai, leva a bola, mas o que a gente quer no final são os adultos. E a Bíblia em nenhum momento mostra para a gente que as crianças estão fora do plano da salvação de Deus. Muito pelo contrário. Jesus, então, quando os discípulos tentam interromper que as crianças cheguem, o que Jesus fala? Não, deixem que os pequenos venham a mim. Deles também é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Então, a gente vê o tempo todo Jesus pregando às multidões e a gente tem que entender o contexto que essas famílias, as crianças também estavam ali ouvindo. Vocês se lembram também da multiplicação de pães e peixes? Quando Jesus pergunta o que tem para comer, quem se apresenta com algo para comer?
Um menino, ele estava ali ouvindo a pregação. Então, as crianças estavam diretamente inseridas no contexto. Então, primeiro é a gente entender que o nosso alvo não é o adulto e a criança está ali, então a gente tem que fazer algum trabalhinho com a criança. Não é sobre isso. É sobre realmente ver essa criança como alguém criado por Deus, com uma necessidade de um Salvador, tanto quanto os pais, os avós delas. Então, primeiro é entender que essa criança tem esse valor, porque todas as pessoas têm esse valor, porque foram criadas por Deus. Mas também entender o seguinte, na nossa cabeça, quando a gente pensa em evangelizar, a gente pensa, e agora é para adultos e crianças, a gente pensa em uma saída específica, não é? Talvez você tenha vindo, não, eu vou aprender a evangelizar, porque mês que vem a igreja vai marcar um evangelismo. E a gente tem que começar a realmente repensar. E foi o que a gente falou semana passada também, é de verdade entender que a nossa vida é uma vida de evangelização. É uma vida de fazer discípulos. Então, quando vocês pegarem todas as ferramentas que vocês vão ouvir aqui, não pensem somente num evento, quando o pastor Edson agendar e quando aparecer no grupo para você sair com a igreja especificamente. Não. Pense nas oportunidades diárias que o Senhor te dá de evangelizar pessoas. E agora, mais especificamente, crianças. Então, se eu sou um pai, uma mãe, claro, obviamente, as portas estão escancaradas para mim, porque eu tenho essa criança comigo todos os dias, nos seus bons e maus momentos, né? No seu momento onde ela está bastante receptiva ao Evangelho, e no momento que ela está mostrando toda a rebeldia do seu coração. Eu tenho essa oportunidade, se eu sou um avô, uma avó, se eu sou um tio, então pense em todas as possibilidades. Se você é um profissional, se você é um professor, você tem também a oportunidade de estar todos os dias com crianças. Bruna, mas eu não posso declaradamente falar sobre o Evangelho. Mas você pode criar relacionamentos com essas crianças que vão te levar a contar o Evangelho em algum momento para elas. Bom, profissionais diversos, né? A gente tem a oportunidade, é maravilhoso andar com crianças, porque a nossa cabeça, ela abre um pouco, né? Expande. Então, por exemplo, a gente está com os nossos filhos, eu já falei para vocês que o irmão Levi é o nosso incentivador a evangelizar. Então é isso, a gente está comendo em algum lugar, vem o garçom, entrega a comida, obrigada, mas Jesus é o pão da vida. Então, se a criança pode falar isso, agora você imagina esse garçom também servindo alguém que está ali numa situação, talvez chorando, talvez triste. Olha, posso te ajudar com alguma coisa? Posso orar por você? Posso anotar seu nome que eu vou levar para a minha casa para orar por você? Então, realmente, em qualquer situação que você esteja, você é chamado a pregar essa boa semente. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Agora, irmãos, então, tendo dito isso, tá? Que eu não quero, então, esclarecendo bem que essas não são ferramentas para um dia que a gente saia como igreja, como já foi, né? Para fazer um evento aqui na porta da igreja. Não é sobre isso, é sobre uma vida intencionalmente dedicada a compartilhar o Evangelho e fazer discípulos, ou seja, ser insistente e avançar no compartilhar o Evangelho. Então, dito isso, agora é importante a gente também fazer outro esclarecimento. Quando a gente pensa em evangelizar crianças, quantos de nós, né, já pensamos o seguinte, tem que ser animado. Gente, eu nem vou, talvez alguém nem tenha vindo, não pelo horário, não porque está cansado, mas porque pensou assim, eu não tenho dom de evangelizar crianças. Quem já pensou nisso? Aqui eu estou vendo, mas você também, amigo? Você também. Então, teve gente aqui também que falou que sim. Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho talento de evangelizar crianças. Porque a gente cresceu com essa ideia de que justamente evangelizar crianças requer ser bom com futebol, ou ser bom cantando, pulando, né? Você vê as tias da escola bíblica animadas, e eu gosto de fazer isso também. Quem veio no show de talentos, viu as crianças cantando. Quinta-feira teve evento aqui, as crianças cantaram, pularam, a gente cantou junto. Realmente tem essa parte que é muito bom, mas isso não é a condição essencial para evangelizar uma criança. Mais uma vez, o texto Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Para evangelizar crianças, a única condição que se requer de alguém é que ela seja cristã. Que ela tenha o Espírito de Deus, e uma vez que você se arrepende, crê em Cristo Jesus, o Espírito de Deus está sobre você, te capacitando para fazer discípulos. É sobre isso justamente o texto de Mateus 28. Jesus sobe aos céus, ele faz uma promessa, então, Atos 2, a gente vai ver, então, que o Espírito, essa promessa se cumpre, o Espírito é derramado sobre os cristãos, e os cristãos, o que eles fazem? Pregam o Evangelho. Naquele dia, mais de 3.000 pessoas se convertem. Então, meus irmãos, a condição não é você saber hinos de crianças ou fazer coisas coloridas. Eu sou malíssima, eu sou terrível com as manualidades. Então, eu quando via também a evangelização de crianças, eu pensava, eu tenho que recortar, eu tenho que colar. Mas eu não sei nem fazer isso, só de pegar a tesoura, a minha mão já treme. Você pede, graças a Deus, que o casamento a gente complementa, né? Então, o que eu tenho falta, graças a Deus, o Gabriel tem talento de sobra. Ele, como um bom designer, tudo que eu tenho que fazer de desenhos com as crianças, eu faço. E o Levi ficava assim, é um elefante, filho, não dá para ver? Fazendo os desenhos da Arca de Noé, né? Contando. É um elefante. E Gabriel, meu Deus do céu, isso está parecendo... Pode parecer qualquer coisa, menos um elefante, uma girafa. Não é o meu talento. Graças a Deus ele intervém, faz os desenhos bonitos para as crianças terem um pouco de alegria ao ouvir as histórias. Mas prestem atenção, então, não é a condição sine qua non, não é a condição essencial para que a pessoa pregue o Evangelho a crianças. A condição vai ser sempre o quê? Ter o Evangelho no seu coração. E Deus vai usar a sua vida do jeito que você é, com as suas faltas, com os seus talentos, porque você pode, então, não gostar de cantar ou de dançar, mas você tem algum talento da parte de Deus, e Deus vai usar esse talento para você se aproximar dessa criança. Então, recapitulando, olá, bom dia. Recapitulando para os que estão chegando agora, então, o Evangelho é para todas as pessoas, e as crianças estão incluídas porque são pessoas criadas por Deus. O que a gente está aprendendo aqui, então, não é para um dia que a gente sair especificamente, é para uma vida inteira fazendo discípulos, pregando o Evangelho a todas as pessoas. E agora, por último, então, que eu acabei de explicar, pregar para crianças não é para gente que tem altas habilidades com o ministério, com dançar, com colorear, com pintar, com fazer coisas que são chamativas para crianças. Não. É sobre gente que entende bem o Evangelho. Então, tendo dito tudo isso, meu irmão, primeiro eu quero ter um tempinho para você pensar. Será que eu tenho sido essa pessoa que tem sido intencional com as crianças que Deus me dá? Primeiro, então, de tudo, pense nas crianças que Deus tem dado a você. Bruna, mas eu vivo isolado de crianças, mas eu trabalho num negócio. E vão crianças ali também. Você pode pensar nessas crianças que chegam no seu negócio? Você pode pensar nos seus filhos, você pode pensar nos seus netos, nos seus sobrinhos, nos vizinhos. Eu conheço uma pessoa que a casa dessa pessoa vive cheia. Não vou dizer quem é, mas essa casa dessa pessoa vive cheia sempre. E é tanta criança, é tanta gente, tanto adulto que chega, e tanta criança também, que eu falo, gente, isso aqui é uma mina de ouro para realmente compartilhar o Evangelho. Graças a Deus, eles são fiéis em compartilhar o Evangelho. Mas pense aí, então, poxa, eu sou essa pessoa que recebo muita gente. Não sei, eu faço festa, eu faço doce para fora, eu tenho oportunidade de comunicar com as pessoas. Pense nas crianças que o Senhor te dá. E agora pense se você tem sido fiel, como esse semeador, se você tem levado a palavra de Deus. Primeiro, então, se você tem claramente no seu coração o Evangelho. E depois, então, pense se você tem sido fiel em compartilhar esse Evangelho, essa maravilhosa graça que te salvou, essa notícia maravilhosa. Lembram do Salmo 40, que a gente leu semana passada? Ele me tirou de um lamaçal de pecado. Será que essa noção da glória de Deus, do que Ele fez por você, te impulsiona a fazer com que pessoas, inclusive crianças, possam também glorificar a Cristo? Então, isso é algo importante, irmãos.
Pense e ore. Chegar em casa, né? Eu sei que a gente vai ouvir mais, vai cantar ao Senhor, mas não perca essa oportunidade de listar essas crianças que o Senhor te dá e orar: Senhor, eu estou sendo fiel? Se eu não estou sendo fiel, me perdoa, mas me ajuda a alcançar essas pessoas com a pregação, lembrando que o poder está no Senhor. O poder de salvar está no Senhor. É interessante o livro, então, que vocês vão receber, fala justamente de um pacote de semente. Quando a gente compra o pacote de semente, eu não sou muito boa. Outro talento que eu não tenho é plantar. Não tenho. As plantas, infelizmente, morrem. E eu lembro, 3 dias, eu queria plantar temperos, pelo menos, mas eu não posso nem botar a culpa no gato que come, porque eu não tenho gato. É realmente a minha falta de habilidade em lembrar e em ser constante naquele no regar. Às vezes eu boto água demais, tenho que aprender realmente a fazer isso. Mas algo interessante, eu já comprei as sementes. E quando a gente compra, eu comprei o pacote de coentro, porque lá na Argentina não tem. É muito difícil, você tem que ir nas lojas dos venezuelanos, porque eles sim usam coentro, e aí a gente consegue, mas nem sempre tem, ou não tem fresco. Então, eu comprei o pacote de coentro, e quando eu comprei o pacote de coentro, não estava a semente do coentro. O que está no pacote da semente quando você compra? A planta já, isso aqui é coentro. Isso aqui eu posso levar, em espanhol, então, cilantro. Então, eu comprei, é assim que vai ficar. É assim que vai ficar. Quando a gente evangeliza com essa esperança. É assim que vai ficar. É isso que Deus vai fazer, porque Ele é fiel. E a Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia. Antes cumpre o que está no coração de Deus, o que é da vontade de Deus. Então, quando nós evangelizamos, nós vamos com essa esperança. Senhor, eu estou vendo que essa criança aqui é difícil, ela vive num contexto difícil, ela ainda não entendeu o Evangelho, mas eu vou com essa esperança de que a sua palavra não volta vazia. O que é discipular filhos? O que é ter filhos, na verdade, se não viver nessa esperança? Tem momentos que a gente olha e olha que os meus filhos são pequenos, mas quantos de vocês, irmão Pedro, irmã Virgínia, que já têm filhos adultos, já são avós, quantos momentos não devem ter passado em que vocês olharam e falaram assim: a semente não está, esse solo está rochoso, esse solo está espinho, parece que eles não estão ouvindo. Mas o Senhor é bom e Ele cumpre a sua palavra. Talvez eu esteja falando com algum pai, alguma mãe que está vivendo esse momento em que parece que você está falando ao vento. Mas lembre-se do pacote de coentro. Pense, não estou falando sobre mentalizar, porque não é isso que vai trazer a salvação. Mas pense no que o Senhor é poderoso para fazer na vida desse seu filho que hoje é rebelde. Mas lembre-se do poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como diz as Escrituras. Então, irmãos, é nessa esperança, a gente semeia com essa confiança, sendo, então, insistentes, diligentes, não como eu que abandono a minha plantinha lá e tem que, às vezes, ficar sem coentro. E, pastor Edson, pode botar coentro no feijão? Pode, não pode? Eu sou lá em Nilópolis se coloca coentro no feijão. Pode botar em tudo aqui, a minha irmã está falando, tá vendo? Mas se você for convidar o pastor Edson, não coloque orégano no feijão. Orégano não, né? Aqui a Perpétua já falou. Orégano não, né? Eu, quando casei, fui chamar o pastor Edson e a Patrícia para... Mas isso há 10 anos, tá bom? Faz muito tempo. E a gente gostava muito de orégano. E eu achei que eu podia botar orégano no feijão também. Mas faz 10 anos isso. Graças a Deus, hoje o máximo que acontece, então, é o coentro, mas se ele for, eu não boto coentro. E, bom, mas na Venezuela todo mundo come com coentro, pastor Edson. Mas, meus irmãos, vejam isso. É importante, então, a gente ter claramente o que é que a gente vai fazer, então, com essas crianças. Então, voltando agora, sendo um pouco específicos agora em relação à idade deles. Então, primeiro a gente semeia com confiança. E semear com confiança é algo importante, porque
eu vou voltar aqui algumas vezes a alguns pontos. A gente pensa assim, não, eu tenho que ser legal com a criança. É igual também, às vezes, a gente faz com o Ministério de Jovens, com os adolescentes. A gente tem que ser legal. E hoje, no nosso mundo, a gente tem medo de ser o quê? Fundamentalista. A gente tem medo de dar regras. A gente está numa sociedade onde os egos estão tão frágeis que a gente tem medo de dizer para a criança que ela está errada. Mas, justamente, a Bíblia nos convida o tempo todo a ensinar a criança, a corrigir a criança. Mas a gente vive num mundo, então, onde os adultos estão com seus egos frágeis. Então, às vezes, os adultos ouvem a pregação e falam, não vou voltar, falou, doeu, machucou, e ele não volta à igreja por isso. E esses adultos com esses egos frágeis, eles criam essas crianças que não podem ouvir que estão erradas. E a gente, de alguma forma, traz esse pensamento coletivo mundano para dentro da igreja. E quando a gente pensa em evangelizar, a gente fala assim, não, eu vou falar do amor de Deus, claro. E a gente pode até ter um autor, então, que ele fala que é curioso que as crianças... Ernest Risinger, não sei para que eu citei, está escrito, tá, gente? Vocês podem ler depois. Mas ele fala que é curioso que as crianças aprendem primeiro João 3,16, porque Deus amou o mundo, mas elas não aprendem os 10 mandamentos. E isso a gente vê adultos também vivendo nesse contexto. Irmãos, é ilógico a gente falar do amor de Deus para alguém que não entende por que precisa do amor de Deus. Porque Deus demonstrou o seu amor. Primeiro, a gente tem que ser consistente em mostrar a essa criança, e você pode aplicar a qualquer faixa etária, mas aqui especificamente a criança, os 10 mandamentos e mostrar para ela como que ela violou esses 10 mandamentos, como que ela não é digna. Mas, mais uma vez, quando a gente pensa, então, você provavelmente já deve ter participado de alguma experiência onde você vai com jogos, você vai com músicas alegres, a gente canta muitas musiquinhas, pinta o rosto deles e sai dizendo que Jesus os ama. E a gente é convencido de que isso foi evangelizar crianças. Essas crianças não saem sabendo que, entendendo, ou pelo menos escutando, que elas são pecadoras, feriram as leis de Deus, não podem alcançar o padrão de Deus por si próprias. E que então precisam de um Salvador. E esse Deus se revela amorosamente entregando o seu próprio Filho para salvar pessoas, inclusive crianças, que não podiam ser salvas por si mesmas. Meus irmãos, parece um escândalo. A gente vê as músicas para crianças são sobre o amor de Deus. As atividades são sobre o amor de Deus. E a gente parece que quando vai falar com a criança, a gente tem que falar assim, bonitinho, né, meu filho? Não é sobre isso, irmãos. O semeador, ele sai com uma semente. E a semente é a palavra de Deus. Nós não temos poder de adulterar essa palavra. Então, é importante, quando você pense nisso, você então pensou nas crianças que Deus te dá, você pensou então se você está sendo fiel ou não nessa missão, nessa vocação de evangelizar, e agora então você pode pensar, eu tenho filhos, não sei, adolescentes, eu tenho filhos bebês, eu estou preparado para contar todo o evangelho? Eu estou preparado para confrontar o pecado dessa pessoa? Porque senão eu só estarei enganando essa pessoa. E, irmãos, eu não estou dizendo de alguém que prazerosamente vai rir ou vai apontar, ele é um pecador, mas de verdade é chorar com essa criança, é ter tristeza com essa criança. E as oportunidades são tantas, eu não quero aqui falar só da minha experiência, eu quero também, como eu falei, coloquem no grupo as experiências que o Senhor dá, mas que prazeroso é você contar o Evangelho aos seus filhos e você ser constrangido também com o Evangelho. Quantas vezes com crianças pequenas elas não querem emprestar, e o que a psicologia atual vai dizer? Elas não podem, a psicologia positiva, e vai dizer, não, ela tem o objeto dela, ela não quer emprestar porque a idade não permite, e porque isso, e porque aquilo, mas no fim de contas todos somos egoístas. Eu disse, meu filho, você não quer emprestar? Eu também não quero emprestar. Eu não quero emprestar meu tempo para as pessoas. Eu não quero emprestar meus recursos para as pessoas. Eu não quero emprestar minha vida para as pessoas. Nós somos egoístas e infringimos as leis de Deus. Não podemos nos salvar. E você ter uma criança de 3 anos ajoelhada com você, Bruna, mas ele ainda não entende. Mas é uma semente sendo lançada.
e dele poder ver você se arrependendo dos seus pecados, glorificando a Cristo por tão grande salvação. Irmãos, isso são coisas que só o Evangelho pode produzir na gente. Mas, mais uma vez, ignorar o coração pecaminoso dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos vizinhos, eu já disse, né? Todas as crianças no seu contexto, é algo que a gente pode anestesiar, a gente pode estar passando uma maquiagem em cima de algo que lá na frente a gente vai lamentar dolorosamente. E a gente vai querer contar para essa pessoa, então, que Jesus a ama, mas ela não entende por que Jesus a ama. Ela acha que ele é o alecrim dourado. Claro que Jesus me ama, eu sou o filho favorito de Deus, eu mereço, como tem tantas igrejas hoje falando, eu sou o favorecido. É tanta loucura que a gente escuta, mas já escutei isso, eu sou o filho favorito de Deus. Nossa, eu sou o ponto fraco de Deus, e são essas pessoas, então, que vão buscando esses devocionais, onde dão essa leitura reduzida e irreal da Bíblia, para poder, uma vez mais, amortecer os egos frágeis deles, porque não querem ouvir que são pecadores. Então, antes de você ensinar João 3,16 na atividade evangelística lá no bairro, no Boa Esperança, ou aqui na escola bíblica, ou para os seus filhos em casa, antes de você ensinar João 3,16, ensine os 10 mandamentos. E eu me lembro, cadê ele? Não está aqui o Alex. Eu me lembro que eu fiquei chateada num retiro da igreja, onde a gente tinha aqui embaixadores e mensageiras, a gente tinha aqui a disputa sobre quem sabia mais versículo. E o seu filho Perpétua, ele me ganhou. E ele estava lá recitando, não matarás, não dirás falso testemunho. Mas não vale um versículo de uma frase? Ele, mas é versículo, Bruna, está valendo. Ele sabia os 10 mandamentos de cor, e aí ele me ganhou, né, na quantidade final. Falei, mas versículo com 2 palavras, não matarás, mas é versículo. E ele me ganhou nessa. Mas veja, irmãos, antigamente, tadinho, não estou chamando Alex de velho, né, porque também estaria me chamando de velha, mas as crianças eram ensinadas a memorizar os 10 mandamentos, porque é algo que mostra, então, quando eu falo um falso testemunho, quando eu minto, então, isso me condena. Isso está mostrando, então, que eu não sou perfeito. E embora o meu pai e a minha mãe estejam me colocando nessa redoma de vidro, onde cuti-cuti, eu sou perfeito, existe uma lei soberana que aponta para a minha pecaminosidade. Eu não sou perfeito, eu quebrei os mandamentos de Deus. Essa criança precisa saber a realidade do seu pecado. Mas, Bruna, você tem um filho de 2 anos, outro de 4. Como é que eu vou chegar e vou falar isso tudo? Primeiro, irmãos, eu te animo a falar. Conte de verdade com essas palavras, igual está na Bíblia. Porque, primeiro, que vai encher o seu coração de esperança. Segundo, que eles vão se acostumar a escutar. Mas, claro, obviamente, aos 2 anos, ele não vai entender tudo que você já entende aos 30, 40, 50. Então, é importante a gente entender algumas faixas de idade, entendendo, então, a maturação do entendimento dele. Então, primeiro, do nascimento até os 5 anos, é importante que, se você está envolvido no trabalho de evangelização, de discipulado, se você é pai, você entenda que essa é a fase onde ele está colocando as bases sólidas. Então, dê a ele as verdades bíblicas, dê a ele uma boa quantidade de histórias bíblicas que revelem o caráter de Deus. Então, isso é algo importante. Tudo que a gente vai fazer no Ministério Infantil e em evangelismo com crianças, a gente não pode simplesmente pegar uma lição da internet. Esse desenho para pintar é bonito, né? Então, toma aqui, meu filho. Não. Primeiro, então, você vai destacar, o que de Deus ele vai retirar daqui? Qual caráter de Deus o meu filho vai aprender? Qual verdade essencial sobre quem Deus é, ele vai aprender com esse relato bíblico e na aplicação dessa atividade. Legal, ele está pintando. Enquanto ele está pintando, você está ministrando, está falando para a vida dele, está lendo a palavra. Então, olha só isso que a gente acabou de ler. Olha como Deus é verdadeiro, ele cumpre as suas promessas. Então, ele ficou com uma verdade central. Qual é a verdade central do Evangelho? O que do Evangelho você vai apresentar para ele? Então, isso é importante. Caráter de Deus, apresentar o Evangelho. Esse é o momento em que as crianças, elas não questionam. E é importante isso. Porque, mais uma vez, no mundo a gente está ensinado desde bebezinho, a gente está fazendo todo o movimento reverso.
em que a gente tem que ser, viu? O professor que conduz não é mais que ajuda, a gente não pode falar que está errado, a gente tem que falar que é mais ou menos, quase acertou. Não, ele errou. Então, assim, a gente está sendo levado, e também como pais, a justamente, não. O que você sente sobre isso? O que você acha disso? E a gente faz com que toda a experiência de aprendizado esteja baseada em como a pessoa se sente. Que bonito, né? Você se sentiu triste com essa história? Então não vou te contar de novo, não, tá? Não, meus irmãos, uma vez mais, não é sobre isso. Ensina a criança no caminho que deve andar. Seja esse instrutor, seja essa pessoa que apresenta a verdade. E, obviamente, não só com as palavras, mas com a sua vida. Mas entendam, nesse período, então, essa criança não questiona. E o mundo está dizendo para a gente que ela tem que questionar. Mas não, esse é o momento em que você apresenta as verdades bíblicas. E essa criança, as crianças nessa etapa, né, elas tendem a ser bastante firmes. É engraçado que, vou dar um exemplo. Levi, a gente passa sempre numa praça que tem uma igreja católica. E a igreja católica tem uma estátua. E sempre a gente fala, e os bingos tem. A gente vai passando por muitos bingos até chegar na praça que tem, né, os brinquedinhos. E sempre que a gente vai passando, alguém entra, ele... A gente ensinou, então, que ele perguntava, né, o que são as cores. Bom... Isso é um lugar onde as pessoas vão adorar um falso Deus. As pessoas vão colocar a esperança deles no dinheiro, na sorte. Elas vão em busca de algo que elas não podem encontrar ali. E aí, então, sempre que alguém entra, a gente está passando, alguém entra no meio. Ai, mãe, essa pessoa entrou para adorar o falso Deus. Vamos orar por ele. E a gente vai andando, como se fosse centro de Niterói, cheio de lojas, a gente vai andando. Mãe, ora, vamos orar. Senhor, liberta essa pessoa. Se a pessoa sai, às vezes a gente aborda a pessoa, fala com a pessoa. Já teve gente que ouviu a nossa conversa e parou e falou, fale seus deuses. Perguntando para a gente, que é um falso Deus? Você está colocando sua esperança aí, mas só Cristo é a esperança. Então a gente vai, essas conversas com o Levi já nos deu, né? E a gente vai caminhando. Gente, são uns 5 bingos até chegar na praça. E quando a gente chega na praça, tem aquela igreja católica monumental, bonita. E tem ali o falso Deus. E a gente vinha memorizando o Salmo 115. Eles têm bocas, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Então, a gente, quando olha... E a gente veio insistentemente, né, memorizando esse texto e conversando sobre a diferença do único Deus verdadeiro e para esses outros falsos deuses criados, então, pelas mãos dos homens. Até que Levi memorizou. Então, a gente vai chegando ali, mãe. Tem bocas, mas não falam. Tem pés, mas não andam. E ele começou, depois de recitar, pastor, ele começa a ensinar. E ele, se eu cair aqui, caí. Falso Deus, estátua. Ele começa, falso Deus, não pode me ajudar? E ele já viu também pessoas ali andando de bicicleta, aí criança cai. Ali, se gritar, não vai chamar. Então, essas crianças, porque ele está nessa etapa onde justamente nós falamos, é verdade. Ele não vai questionar essa verdade. Por mais que o mundo queira que a gente pense o contrário, né? Mas ele não vai questionar essa verdade. E aí, que lindo, né? É maravilhoso contar, eu me alegro, a gente ri, a gente ora. Mas aí é que é muito fácil de nós pais, de nós professores, avós, a gente olhar e falar assim, ele está salvo. E aí algo importante, irmãos, ele ainda não está salvo. Ele ainda não está salvo porque ainda falta ele ter uma consciência verdadeira de arrependimento. A gente vai falar rapidamente sobre isso também. Mas o que eu quero levar é o seguinte, a gente é fácil, a gente é rápido, a gente quer rapidamente dizer o seguinte, meu filho está salvo, fim do meu trabalho. Fim. A gente quer, de alguma forma, né, encher e, às vezes, se enganar, dar essa falsa esperança para o nosso coração, ficar mais tranquilo, relaxar na nossa tarefa, seja lá o que for. Mas a gente tem essa pressa em dizer que as pessoas foram salvas. Vocês veem, né, os milhares de apelos, os eventos evangelísticos. 5.000 pessoas levantaram as mãos, 5.000 pessoas salvas. A gente tem essa pressa em quantificar, em dizer que a pessoa se salvou e a gente, de alguma forma, dizer assim, tá bom, posso relaxar. Acabou meu trabalho, ele já está salvo. Bom, pode ser que o Senhor, e eu oro para que o Senhor esteja operando, mas falta ainda para o irmão Levi e para os nossos filhos dessa idade, para as crianças dessa idade,
terem mais conhecimento do Evangelho. Como falta para um cristão que ouve o Evangelho, então, às vezes, esse processo de arrependimento vai demorar um tempo. Nem todo mundo vai ouvir e vai dizer sim imediatamente, vai realmente se arrepender genuinamente. Algumas pessoas vão precisar de um tempo para madurar essa fé delas, essa fé de arrependimento, que leva ao arrependimento. Então, meus irmãos, é importante dizer isso, que a gente só quer fazer um evento evangelístico ou isso, né? Pregar para os nossos filhos, dizer tchau, 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 está salvo, agora ele é crente, agora eu vou falar com ele como se ele fosse um crente. E não é assim. Então, prestem atenção, nessa etapa ele está abraçando tudo, ele vai levantar as mãos, o meu bebê vai levantar as mãos. A Júlia canta como se fosse, né? E vai ministrando louvor e dança. Então, é uma etapa em que eles vão copiar os pais, é onde eles vão copiar os professores. Por isso que, mais uma vez, a gente tem que ser bons exemplos para que eles possam, como Paulo disse, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas, então, é importante dizer que eles estão somente abraçando a fé dos pais ou dos tutores deles. Ainda não é a fé genuína, pessoal deles. Essa é a fase da descoberta. Depois, então, vem a fase do discernimento, e aí parece que é a fase terror dos pais, dos professores. Então, numa idade mais ou menos, claro que isso tudo é aproximado, né, mais de 4 a 8 anos. Então, onde eles começam a aguçar a curiosidade deles, e eles começam a te fazer perguntas. E aí é importante você, se eles então tiveram um bom plano de conhecimento bíblico, e aqui só voltando um pouco, irmãos, a gente só dá para as crianças a história de Davi e Golias. A gente pensa em sair ou pensa em evangelizar, a pessoa trabalha o ano inteiro com as crianças ou com os seus filhos, eles sabem 4 histórias da Bíblia. Davi, Golias, Moisés que abriu o mar. Irmão, dê a Bíblia para ele, deixe que ele se maravilhe. Olha só como Deus é fiel, que caráter de Deus aprendemos aqui. Olha só como o povo foi mal, mas Deus manteve a sua promessa. Mostre a Bíblia para que ele veja as diversas formas com as quais Deus atuou por meio da história. Porque conhecer esse caráter de Deus é fundamental para poder fortalecer a fé dele. E aí ele, como adulto, mas esse Deus que esteve lá com Josué, ele fez isso. Então, eu posso aprender esse Deus hoje aqui para a minha vida, na minha realidade. Então, é importante, dê muito da Bíblia para ele. Bruna, mas ele não entende. Dê da Bíblia para ele. Dê da Bíblia para ele. Ele vai entender. E aí, então, nessa idade de 4 a 8 anos, ele está fazendo as perguntas. E é o momento, então, de você cimentar o Evangelho. Vai ser, então, esse momento onde eles vão fazer as perguntas difíceis, né? E os pais fogem dessa etapa do porquê. E é importante a gente ter bem claro isso que eu comentava com vocês, essa ideia da depravação da criança. Essa criança fofa, com esse vestido de princesa da Frozen, ou esse menino fofo, vestido de Homem-Aranha, fazendo tss para você, ele é um pecador. Ele infringiu as leis de Deus, esse menino tão lindo aí. Ai, meu Deus. O Asaf tão fofo, com essas bochechas, gente. Com esse olho. Pois é, esse menino. Ele é um pecador. E ele precisa da graça de Cristo. E nós, como igreja, o nosso papel, por exemplo, né, então, olhando aqui, por que mais uma vez eu falei lá no começo, alguns não estavam, mas lembrem-se, não é só sobre os seus filhos, mas pensem como igreja ou como uma saída mensual que a gente faça para evangelizar em algum lugar específico, mas como uma vida de uma igreja que discipula e evangeliza, e a gente possa então olhar para o Asaf e olhar para Rômulo e Fabíola e olhar Rômulo e Fabíola, como que eu ajudo você a discipular essa criança? Como que eu ajudo você? E você, às vezes, que não tem filhos na sua casa, não teve, porque, bom, a vontade soberana de Deus, mas veja as crianças da igreja como esse alvo. E vejam os pais como esse alvo também, a cuidar do coração deles. Como que eu ajudo vocês, pais, a discipularem os filhos que o Senhor dará a vocês? Então, essa etapa, meus irmãos, é a etapa do porquê. E é importante a gente, algo então que eu vou falar também, falei primeiro sobre a gente ensinar e a gente se colocar de verdade no papel de quem ensina e não como quem... O que você acha? Como você se sente? Mas algo também que nós aprendemos e nós como pais também queremos fazer. É privar os nossos filhos de quê? De sentir dor. Claro que eu não quero que ele sinta dor. Claro que eu não quero que ele se machuque. Eu não quero que ele faça nada disso.
Eu não quero que ele prove o sabor amargo do pecado dele. Então eu vou adiando a disciplina. Eu vou adiando o quê? Que ele saiba que existem consequências para o pecado dele. Se ele não sabe, no plano físico, que ele realmente, eu transgredi as leis de Deus. Como a gente fala, né? Olha só, quem sou eu? Sou seu pai e sua mãe. Deus estabeleceu que eu sou a sua mãe. As pessoas têm medo de dizer que é a mãe do filho, que é o pai do filho. A gente entra nas redes sociais e é sobre isso. Ai, seja amigo, mas não estabeleça. Não, meu irmão, marque. Se você é professor, olha só, existe uma lei. E isso aqui é só uma parte de uma lei muito maior, que é Deus é o governador sobre todas as coisas. E quando você peca, você transgride essas leis de Deus. Você é um transgressor. Então, meus irmãos, é importante a gente não privar essas crianças das experiências ruins que o pecado traz. Por mais que isso venha a doer. E aqui tem pais com muito mais experiência, que podem contar. Talvez aí organizem uma roda com pais, façam online, assim eu posso participar também. Mas eu imagino quantas vezes Perpétua também deve ter visto seus filhos provarem o sabor amargo do pecado. Mas como que isso foi importante para que eles entendessem que o pecado tem uma consequência. Quantas vezes foi difícil corrigir os seus filhos? Mas eu vou também... Eu vou e choro, Senhor, se chorar de novo. Eu também não quero. Eu também não quero. Não quero corrigir das diversas formas. E às vezes Levi fala, disciplina não. É disciplina não, filho. Mas a Bíblia fala que o pai corrige o filho que ama. E a pior disciplina de todas, Levi, não caiu sobre você. Não vai ser agora, quando você ficar sem... Não está gravando, né? Quando você ficar sem tela. Está gravando? A Letícia falou, então. Ou se acontecer alguma coisa com você, que eu não posso dizer. Mas... a pior disciplina foi que o Santo Filho de Deus teve que vir ao mundo na forma de homem. Teve que carregar uma coroa de espinhos. Ele coroa de espinhos. Enquanto ele está chorando. E quem fez isso? Os fariseus, os mestres da lei. Exatamente. Ele sofreu isso tudo. A pior disciplina caiu sobre Jesus, Levi. Para que eu e você sejamos livres do poder do pecado. Mas então, para que você entenda que foi doloroso e que o pecado é doloroso, eu preciso ser fiel à palavra de Deus e eu preciso te disciplinar agora. Bruna, você fala tudo isso? Tem vezes que sim. E às vezes a gente não fala no momento, a gente coloca na disciplina e no final, então a gente senta para orar juntos. O que você fez de errado? Qual mandamento de Deus você transgrediu? Então, agora sim, a gente pode dar graças a Deus. Porque por meio de Cristo, às vezes ele me pergunta, mamãe, eu estou perdoado. Você sempre está perdoado. Quando tu te converteres, Levi, quando você se converter, você vai poder gozar e se alegrar diariamente do perdão de Cristo. Você está sempre perdoado, porque foi levado por Cristo na cruz. Essa é a graça de Deus sobre mim e sobre você, meu filho, que nós não merecemos. Mas, meus irmãos, não tem como eu falar da graça se ele não sofrer a disciplina. E como professores, como evangelistas, a gente precisa dar um tempo para as crianças sofrerem, se lamentarem, chorarem pela dor do pecado deles. E aqui é um apelo que eu faço a vocês também. O pastor mesmo falou na pregação, a gente ouve o chamado como Neemias, né, na pregação de domingo à noite, mas a gente está vendo no TikTok, e aí tem outro... Passou. E o que está acontecendo com as crianças é justamente isso. Elas podem até começar a experimentar algum sentimento sobre tristeza ou de vergonha que o pecado tenha causado, mas a gente logo, está fazendo, tá birra, tá difícil. A gente liga a televisão. Na igreja, a gente tem medo que elas sejam pecadoras, como elas são. Então a gente já coloca o filme tremendo, coloca o filme para eles... Não dá tempo deles realmente sentirem a dor do pecado deles. A gente vai uma atividade atrás da outra. Como pais, e eu falei sobre isso domingo, né? A gente quer encher a agenda deles, a gente quer que eles façam tênis
Tennis Beach, que eles sejam fluentes em inglês e em mandarim, porque agora a China também está mandando, então não é só inglês, eles têm que ser fluentes em mandarim também, e eles têm que ser agora fluentes em coreano, já que Coreia também está. E aí a gente enche a agenda deles e a gente não consegue 1 minuto para a gente realmente discipular e lamentar. Meu filho, doeu, né? Dói, o pecado dói, mas doeu mais em Jesus. Doeu mais em Jesus para que eu e você sejamos livres do poder do pecado e da morte eterna. Então, meus irmãos, temos que deixá-los sentir. Isso vem através da nossa correção, por mais doloroso que seja. Mas, além disso, a gente precisa dar tempo para que eles possam sentir esse amargo do fel, para que eles possam realmente desejar o doce, o mel que é Jesus, realmente. E que eles possam se deliciar, como o salmista diz, eu amo as tuas palavras, elas são mais doces do que o mel. Então, meus irmãos, não adiem esse tempo das perguntas, não adiem esse tempo das birras, não adiem esse tempo do confronto. Por mais que seja muito tentador e muito mais fácil a gente colocar de frente para uma televisão, ou colocar na escola integral, tá, fica lá, a professora vai responder todas as suas perguntas, tá tudo certo, e pelo menos você ainda sai fluente em 3 idiomas. Não é sobre isso, meus irmãos. E claro, mais uma vez eu vou voltar para quem não ouviu no começo. A ideia de nada disso é trazer um peso sobre a sua vida. Quem faz a obra da salvação é Cristo. Mas nós somos os semeadores. E a gente tem que, então, saber o que a gente está fazendo. Não é para trazer culpa, mas é para te abrir os olhos para o chamado que o Senhor traz para a sua vida. Adiar esse tempo de sentir o amargor do seu pecado traz consequências para a adolescência. A gente vai empurrando. Quando crianças, então, essas atitudes deles estão dentro da nossa casa. A gente consegue controlar de alguma maneira. Agora, quando a gente vai evitando, justamente o livro vai apontando para a gente que muitos pais empurram e chega na adolescência, explode. Então, explode da adolescência essa rebeldia. O pai nunca confrontou, nunca teve, o filho nunca teve essa experiência. Então, é ali na adolescência que a gente chama, né, o momento terrível da vida da criança. A gente fica, claro, foi adiado, demorou, a gente não soube, a gente entregou, terceirizou para o outro. E aí, infelizmente, na adolescência, realmente, as atitudes podem ser muito mais difíceis. Tem a fase, então, das decisões, de mais ou menos ali de 8 a 12 anos, onde justamente eles são levados. Essa criança que vai ouvindo, essa criança que teve seu pecado confrontado, é o momento, então, que ela começa a refletir e ela já não quer abraçar a fé dos seus pais. Ela quer abraçar a sua fé pessoal. E aqui, meus irmãos, então, mais uma vez, o momento que a gente tem que fortalecer a pregação do Evangelho. Todo o Evangelho, mais uma vez. E a gente tende, né, a 2 extremos. Ou aqueles pais, professores, onde a gente ensina, você mentiu, Deus te odeia. E a gente nunca apresenta a graça de Cristo. Ou esses pais que a gente, Deus te ama. E nunca conheceu o sabor terrível do pecado. Então, a gente ora para que o Senhor nos dê esse equilíbrio, que é o Evangelho. Que realmente o Evangelho esteja gravado nos nossos corações, de forma que as crianças que o Senhor colocar na nossa vida, elas tenham acesso plenamente a esse Evangelho. E depois, então, quando essa criança ela quer abraçar, aí a gente, mais uma vez, é tentado tá salvo, fim do meu trabalho, tchau, vou de férias. Quantos pais, né? Não sei vocês, mas às vezes eu falo, 18 anos... eu vou fazer um cruzeiro. Tchau. Fim, não. Não é o fim das nossas responsabilidades. Está aqui os avós que vão me dizer, Bruna, depois começa com os netos. O trabalho nunca acaba. Mas vejam, irmãos, tem esse momento, então, quando a criança ela está bastante aberta ao Evangelho, já ali na pré-adolescência, é o momento da gente discipular, de amadurecer a fé desse novo cristão. E eu quero falar com vocês, para a gente terminar, sobre o verdadeiro arrependimento. Como eu disse, né, a gente quer, tá salvo, tchau, tchau, fim, festa, explode fogos, não vou citar nomes, mas né, a gente explode fogos, faz não sei o quê, posta nas redes sociais, e fim. Não, irmãos. Uma vez que esse pré-adolescente, que esse adolescente, ele declarou, não, eu quero seguir a Jesus. O
O seu trabalho está começando agora, de acompanhar a fé dessa pessoa. Então, o verdadeiro arrependimento, a gente fica procurando as evidências, né? E às vezes a gente acha que porque chorou muito, está verdadeiramente arrependido. Isso acontece também com adultos. Ou a gente acha o seguinte, deixou esse pecado, mas às vezes deixou esse pecado por vergonha. Por vergonha social, como aquela pessoa, um homem que tenha traído a sua esposa, sente vergonha da repressão da igreja, abandona e acha que... Não, enfim, mas não é sobre isso um verdadeiro arrependimento. Pessoas que se arrependem verdadeiramente com medo das consequências. Não, e se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. As pessoas realmente não entenderam quem Deus é. Não existe o deleite em realmente, não é só sobre não fazer o que Deus não manda, mas é fazer, ter prazer no que Deus ordena. Aí está a diferença entre quem se arrepende e quem não se arrepende. Quem não se arrepende foge então pela vergonha, pelo medo e pelas consequências. Mas quem se arrepende fala, eu quero fazer, eu tenho prazer. Se a gente pega o Salmo 119, é só sobre isso, eu tenho prazer no Senhor, eu quero estar com o Senhor. A vida do salmista, bom, com um pecado que todo mundo conhece, com vários pecados que todo mundo conhece, mas alguém que realmente se arrepende, essa pessoa, Deus, eu encontro deleite, prazer, toda a minha alegria está na sua presença. Então, aí está a diferença. É alguém, então, que passa não somente a temer as consequências, mas, Bruna, você falou sobre, sim, é importante ele sentir as consequências dele. Mas aí está, por isso que eu dizia, ele ainda não é crente. Ele ainda não é crente. Ele precisa, então, com que essa dor dê lugar a realmente uma satisfação em seguir a Jesus. Em ser servo de Jesus, em ser amigo de Jesus. Aí está o verdadeiro arrependimento. E a partir, então, desse verdadeiro arrependimento, começa o nosso trabalho de discipular, de acompanhar a fé, de responder as perguntas específicas. Mas acontece, vou voltar lá, que acontece que a gente pega, às vezes, uma história aleatória, né, da internet, que a gente, tá bom esse texto bíblico, eu pego a atividade e a gente está ensinando prática cristã para criança de 3 anos. A gente está confundindo tudo. No momento em que ela deveria estar aprendendo o caráter de Deus. Então, eu saio para evangelizar. Ou, mais uma vez, eu tenho crianças na minha casa evangelizando todos os dias. Então, o que eu vou dar para essa criança agora? Eu vou assumir que ela é cristã? Claro que, por exemplo, né, a gente usa toda a Bíblia. Então, irmão Levi, fruto do Espírito. Eu sei que ele ainda precisa se converter, mas ele vai aprendendo como um cristão, até que o dia em que viver, andar no Espírito, seja um prazer para ele. Mas agora é o tempo dele conhecer o caráter de Deus e conhecer o Evangelho. Deus é o ponto de partida do Evangelho, segundo o pastor John Piper, traz isso para a gente de maneira resumida, mas o Evangelho não é sobre você e suas satisfações, você e seus anseios, você e o que você quer alcançar, as suas metas pessoais. Não, Deus é o ponto de partida. A mensagem do Evangelho começa com Deus, com Ele mesmo. Ele já é pleno nele mesmo. Então você não é uma parte que, como o pastor bem lembrou, você não é o ponto fraco de Deus, você não é a parte que vem, Deus estava muito triste, sozinho e precisou criar o homem. Não, Ele já era pleno, satisfeito nele, na Trindade. É sobre Deus, é sobre a glória de Deus, é sobre Cristo e Cristo. Vocês lembram de Isaías 6, quando Isaías vê a glória de Deus? João então vai dizer, Jesus disse, ele disse essas coisas porque viu a Cristo. Ver a glória de Deus, contemplar a obra de Deus no Evangelho, é contemplar o próprio Cristo. Então, meus irmãos, realmente alguém convertido vai ter esse motor que está focado em Deus e não em si mesmo mais. Nós somos convidados a realmente andar na contramão do mundo. Enquanto o mundo fala que as crianças, elas precisam dessa experiência positiva, onde os pais são mediadores, não são quem ensinam, os professores, eles sugerem, fazem sugestões, eles têm que aprender por conta... Não. A gente está aqui como professores ensinando, olha só, existe uma verdade maior que nós. Não é sobre o seu bem-estar, não é sobre o meu bem-estar, não é sobre esse mundo, sobre as coisas que você pode ter nesse mundo. É sobre a satisfação de caminhar com Cristo e viver para a glória de Deus. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude. Carecemos das orações
coração de vocês. Vocês sabem, irmãos, que a gente lá na Argentina faz um trabalho de evangelização também com crianças e com professores de todo o país e de outros países da América Latina. Tem sido um grande desafio. Os testemunhos que a gente tem ouvido também, pessoas que estão em diversos contextos, a gente pensa, né? Poxa, crianças que não sabem ler, crianças que não têm um estímulo da leitura em casa, como que ela vai ter prazer em conhecer a Deus através da leitura da Bíblia? Então, nós, como povo de Deus, precisamos ser diferentes. Seu filho precisa ver você com essa Bíblia aberta. Mas, Bruno, eu leio no celular, mas você também responde no WhatsApp, não é? Então, ele nunca vai saber se você está falando no WhatsApp ou se você está lendo a Bíblia. Ai, mas isso é legalismo, blá, blá, blá. Irmão, seja um exemplo. Abra a sua Bíblia, que seu filho te veja com os dispositivos desligados, com a TV desligada, com a Bíblia aberta, se alegrando, sendo confrontado ou chorando por ser confrontado pelo seu pecado. Que ele te veja tendo prazer na lei do Senhor. Que os almoços, que os nossos assuntos não sejam, tá bom, toma o celular, fim de papo. É uma tentação muito grande. Mas que o Senhor nos ajude a ser um povo diferente, que vai impactar. E que nos contextos difíceis que o Senhor nos colocar, que também as crianças que o Senhor nos dá sejam impactadas pela leitura da palavra, por se encontrar com o próprio Deus. Nessa manhã o pastor Edson dizia, você quer algo maravilhoso? Deus prometeu que estaria conosco enquanto pregássemos o Evangelho. Outra coisa, você quer outra coisa maravilhosa? Eu quero sentir, eu quero algo poderoso. Quando nós lemos a Bíblia, o próprio Deus está falando com você. Ele fala com você e eu e você não morremos. Você lembra no Antigo Testamento, para o sumo sacerdote entrar, o sino, tudo que se tinha que fazer para entregar um sacrifício, para ouvir. Zacarias ouviu, temeu, ficou mudo. De tão grande que Deus é, de tão santo que Ele é. Mas quando Cristo vem, o véu é rasgado, a Bíblia, a palavra se torna acessível a todos nós, traduzida por meio do Espírito Santo aos nossos corações. E agora a gente tem acesso. E a gente leu, mesmo com o nosso coração todo manchado pelo pecado. Talvez você tenha brigado com o marido no caminho, tenha gritado com a criança, vamos de qualquer jeito, vamos. Não sei como é que foi, talvez você não tenha se organizado para vir, e isso refletiu então no humor da sua família, na organização. Talvez você não tenha priorizado vir, mas mesmo assim, a gente leu Marcos 4, e isso foi palavra de Deus, e eu e você não morremos. Isso é graça, isso é perdão, isso é extraordinário, é o extraordinário na nossa vida cotidiana, meu irmão. Se isso não te assusta e não te faz se ajoelhar e render graças, porque eu não merecia, mas Ele se revelou a mim. Ele se revelou à minha família. Se isso não te faz dar saltos de alegria ou de desejo de cantar e de viver a sua vida para Ele, nada mais nesse mundo vai fazer. Nada, nenhum bingo, nenhum falso Deus, nada vai te dar tamanha alegria. Porque isso aqui é o mais extraordinário que poderia acontecer. E acontece todas as vezes. E pode ser real na sua família todos os dias. Abra a sua palavra, abra a Bíblia, abra a palavra de Deus em família, leia, ore, se debruce. Bruna, mas dá para fazer um versículo? Faça um versículo com alegria no coração. E que seus filhos vejam pais, professores que amam ao Senhor. Amém? Vamos orar então, meus irmãos. Senhor, nós te damos graças por esse tempo. Obrigada, Deus, porque apesar de eu ser um vaso de barro, Senhor, nós cremos, Senhor, na beleza, no poder infalível do Evangelho, que vai além das minhas habilidades, que vai além das minhas falhas, Senhor. E que eu sei que vai além das falhas e habilidades de cada irmão meu. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor se revelou a nós. E essa é a melhor coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu te peço que isso seja real na vida de cada criança que o Senhor nos dá. Como diz, Senhor, o Salmo 78, os filhos que ainda vão nascer, Deus, para que a próxima geração saiba e conheça
as tuas maravilhas, as obras do Senhor, para que eles ponham a sua esperança no Senhor e não se esqueçam das obras do Senhor e guardem os seus mandamentos e que não sejam como a geração dos seus pais, geração ímpia, que se esqueceu do que o Senhor tinha feito por eles. Ó Deus, guarda nossos filhos, nossos alunos, as crianças com quem o Senhor nos depara, as crianças do nosso bairro, as crianças que vêm, Senhor, semanalmente à nossa igreja no projeto. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Deus, como instrumento em suas mãos, não para dar porções de autoajuda, Senhor, não, Deus, para fazer o que o coração ímpio deles deseja, mas para que realmente sejamos portadores do Evangelho, sejamos gente, Senhor, que ama a Tua glória, que foi transformado, Senhor, por um encontro real contigo, e que estejamos então transbordantes, Senhor, de quem o Senhor é. Obrigada, Deus. Salva, Senhor. Salva as crianças do teu povo. Salva, Senhor, essa geração. Use-os para a sua glória e usa-nos, Deus, para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado.